Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz, de poder estar aqui com os irmãos mais uma noite, falando da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Atos, capítulo de número 7. Meu irmão, você foi alvo do amor de Cristo. Você foi amado pelo Senhor na eternidade. Antes que você estivesse sido formado no ventre da sua mãe, você já foi amado pelo Senhor. Atos capítulo de número 7, versículo de número 54. Atos capítulo de número 7, verso 54. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu a Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque fomos alvos do seu amor. Obrigado porque fomos amados, Senhor, sem mesmo merecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez para nós. Eu peço nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, que o mesmo Espírito Santo que habitava no coração de Estevão possa estar conosco nessa noite, possa ministrar aos nossos corações, possa edificar a tua igreja. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a verdade da sua palavra seja esclarecida para nós nessa noite, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais parecidos com Jesus. Em nome do teu Filho amado nós oramos. Amém. Irmãos, como eu já disse, você foi alvo do amor de Deus. Você foi amado por Jesus. E você não merecia isso. Eu não merecia isso. Por isso o amor de Jesus é tão grande e tão diferente. Porque é um amor que não espera nada em troca. Porque é um amor que não faz exigências prévias. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de cumprir as exigências que Ele poderia fazer. Mas ainda assim Ele nos ama. Mas esse amor, quando encontra o meu e o seu coração, ele precisa gerar algo. Pastor Marcel pregou no domingo passado: nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo estava falando nada no sentido de tudo. Tudo que você imaginar, nada pode fazer com que Deus deixe de te amar. Mas eu preciso dar uma resposta para esse amor. Esse amor, quando ele encontra o meu coração,
ele faz com que eu dê uma resposta para Ele. E o tema da nossa mensagem de hoje é justamente a resposta que eu e você precisamos dar para Deus. Quando nada mais importa. A resposta que Deus espera de mim e de você é ser alvo do amor dele e entender que nada mais importa. É quando esse amor encontrar o meu e o seu coração, é você ter a certeza de que nada mais importa. Irmãos, você já sentiu a sensação de que nada mais importa? Você já passou pela experiência de quando tudo se torna nada ao mesmo tempo? Você já foi capaz de experimentar uma sensação de estar diante das coisas mais importantes desse mundo e elas se tornarem meros detalhes? Eu sei que sim. Sabe por quê você já passou por essas experiências? Porque você amou. Quando nós amamos, nós somos capazes de sentir que nada mais importa. Se você pegar uma mãe, no momento em que ela dá à luz ao seu filho ou à sua filha, nenhum dos momentos difíceis do período de gestação importa. Os pais não estão pensando na quantidade de dinheiro que eles vão ter que investir no seu filho. Não, isso não importa. Por que que não importa? Porque existe amor. Quando um pai e uma mãe, em uma situação difícil, abre mão de comer talvez um pedaço de carne para que o seu filho coma, nada mais importa. Porque existe amor. Quando nós amamos, nada faz sentido a não ser o alvo do nosso amor. Nada pode ganhar um espaço tão grande quanto aquilo que nós amamos. É um tipo de atração que, ao mesmo tempo que nos deixa extremamente fracos, nos faz homens e mulheres fortes. Homens e mulheres que não amam são homens e mulheres fracos. O amor tem o poder de te fazer fraco e forte ao mesmo tempo. E eu quero meditar com os irmãos hoje sobre a vida de um homem que experimentou o amor na sua essência máxima. Nossa mensagem começa no capítulo 1 de Atos. Após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus deixou uma missão: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E quando os discípulos começam a cumprir esse mandamento do Senhor, acontece o que nos trouxe até aqui hoje. A igreja nasce. O conjunto de pessoas que foram alvos do amor de Cristo, reunidas num lugar. E a igreja vai ganhando um número de membros de maneira muito exponencial no livro de Atos. Se você pegar no capítulo de número 2, a igreja é revestida com o Espírito Santo de Deus. E a partir dali, os apóstolos começam a realizar sinais e maravilhas e começam a pregar com uma ousadia vinda de Deus. As pessoas então se convertem. As pessoas passam então a serem conhecidas do Senhor. As pessoas passam a conhecer o Cristo ressurreto, aquele que havia morrido pelos nossos pecados. E a igreja cresce, porque onde há pregação da palavra, há conversão, há mudança de vida.
Mas nós vamos chegar no capítulo de número 5, aonde parece que Lucas ele para um pouco de falar do crescimento da igreja e ele fala de um episódio muito específico. A vida de um casal chamado Ananias e Safira, que por sua vez tenta mentir para o Espírito Santo, vendendo uma propriedade e entregando uma parte daquela propriedade como oferta na casa do Senhor. Deus então, por intermédio do apóstolo Pedro, exorta esse casal. Qual é a punição que Deus vai dar? Deus vai tirar a vida de Ananias e tirar a vida da sua esposa. Parece que o crescimento da igreja, ele é interrompido com um fato que mexe com toda a comunidade. Um casal havia morrido, porque quem dominava a igreja era o Espírito Santo, e esse casal tenta mentir para o Espírito. Eles tentam viver um evangelho que não era o evangelho do coração, era o evangelho das obras. Era um evangelho onde eu serei salvo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possuo. Mas o cristianismo de Jesus não é assim. Você não é salvo por aquilo que você faz, nem que tem, nem que possui. Você é salvo pelo que Cristo fez. Então Deus vai ensinar para aquela igreja: vocês crescem, vocês estão fortes, mas lembre-se, sou eu quem faço. Não há mérito nos apóstolos. E devido ao crescimento da igreja, vai surgir uma pequena contenda dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque no lugar que tem eu e tem você, tem problema. Quer acabar com os problemas da igreja? Fique em casa. Onde eu vou e onde você vai, vai ter problemas. E qual é o problema que estava acontecendo aqui? As viúvas estavam tendo um pouco de descaso por parte da igreja. Irmãos, o verdadeiro evangelho consiste em cuidar das viúvas e dos órfãos. Tiago escreve isso. E a igreja cumpriu o verdadeiro evangelho. Porém, algumas viúvas estavam sofrendo algum tipo de descaso e não estavam sendo cuidadas da maneira que deveria. Então ali a Bíblia diz que começa uma murmuração. Então os apóstolos tomam conhecimento e decidem que eles precisam resolver aquele problema. E como eles vão resolver aquele problema? Eles vão levantar aquilo que a gente chama hoje de diáconos. Para quê? Para que eles possam ficar por conta da distribuição diária dos alimentos das viúvas e dos órfãos. Que eles precisam? Por que eles precisam ficar diariamente responsáveis por isso? Porque os apóstolos têm uma função diferente deles. Qual é a função dos apóstolos? Orar e pregar a palavra. Pedro chega a dizer: nós não podemos parar de orar e pregar a palavra para fazer o serviço da mesa. Nós não podemos. Porque o que faz a igreja girar não são os projetos da igreja, mas a oração e a palavra de Deus. Então Pedro coloca a oração e a palavra num nível superior a de qualquer outra função dentro do ministério. Então é preciso levantar homens. E eu acho muito legal o critério pelo qual Deus levanta esses homens. No capítulo de número 6, ao critério de Deus, irmão: escolhei dentre vós 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, o qual se encarregaram desse serviço. Irmãos, o padrão de Deus é alto, irmão. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? Tinham 7 homens desses na igreja. Bênção do Senhor, irmão. Tinham homens cheios do Espírito Santo na igreja.
Ao mesmo passo que no capítulo de número 5, tinham homens dentro da igreja tentando mentir para o Espírito Santo. No capítulo 6, tinham homens cheios do Espírito Santo. Tinham homens que tinham sabedoria. Tinham homens que amavam o Senhor. E dentre esses homens, um jovem vai ganhar destaque. Que não por acaso recebe duas características quando é descrito na Escritura, no versículo de número 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus encontrou um homem no meio da igreja, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Um homem jovem. Não se sabe, alguns historiadores dizem que Estevão tinha de 17 até 28 anos. Um jovem. Não se sabe qual é a cidade natal de Estevão. Alguns dizem que ele era um helenista vindo do mundo grego. Outros dizem que ele era um samaritano. Alguns dizem que ele era judeu. Mas não importa para nós isso. O que importa para nós é que ele era cidadão do céu. Nada mais importa. Não importa de onde Estevão veio, importa para onde Estevão vai. Não importa qual é a nacionalidade, quem gerou, não importa. Importa para onde ele está caminhando, qual é o destino final. E esse homem é levantado, um homem comum, mas que não era comum. Um homem igual a todos, mas que era diferente de todos. Um homem que aparentemente era como qualquer outro homem da sua época, mas ao mesmo tempo era um homem que carregava algo diferente dentro dele. Não era da onde ele tinha vindo, não era quem eram as referências dele, não era o seu sobrenome, não era as posses que ele possuía, não era a retórica da sua fala, não eram os seus dons. O que fazia Estevão diferente de todos os outros homens era o alvo do seu amor. Meu irmão, olha para o lado, olha para essa pessoa que está do seu lado. Somos todos iguais, irmão. Mas o que nos faz diferente? O alvo do nosso amor. É isso que vai separar. Ou ao mesmo tempo é isso que vai nos unir. Porque o que nos une aqui, irmão, não são nossas qualidades, são o objetivo de nós estarmos aqui. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro. É só você ver, irmão, cada um verte de um jeito. O alvo do amor de Estevão era o que tornava ele diferente. E o que eu acho legal é o seguinte: Estevão foi chamado para ser o quê? Diácono. Qual era a função do diácono? Servir diariamente às mesas. Mas o que Estevão está fazendo? Dentro da sinagoga pregando. Irmãos, não tem como parar um homem cheio do Espírito Santo. Não tem como prender um homem cheio do Espírito Santo. Não tem como parar um homem que foi alvo do amor de Cristo. Não tem como parar um homem pelo qual o seu amor é Cristo. Estevão é um homem imparável, porque ele ama o Senhor Jesus Cristo. E servir às mesas, por mais digno que seja e importante, não é o suficiente para ele. Ele precisa de mais. Ele foi amado, ele foi encontrado no meio de muitos. O Senhor olhou para ele. Ele não pode olhar para isso e achar que o simples fato de servir às mesas é suficiente, porque não é. Ele precisa de mais.
Então ele decide se aventurar nas sinagogas para poder falar do alvo do seu amor, para poder falar daquilo que mexia com o seu coração, para poder falar daquele que tinha transformado a sua vida. Estevão não era um crente feito para o banco da igreja. Estevão não era um crente feito para as quatro paredes, porque hoje a gente fabrica crente para as quatro paredes. Enquanto nós estamos preocupados talvez de encher a igreja primitiva se preocupava em encher as pessoas de Deus. E quando você está cheio de Deus, isso aqui fica pequeno para você. Você não foi feito, irmão, para ficar dentro das quatro paredes. Você foi feito para falar do alvo do seu amor. Estevão parte para o campo missionário, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que as pessoas não podiam resistir à sua sabedoria. Não porque Estevão era estudado, irmão, mas porque ele era cheio do Espírito Santo. Essa semana eu ouvi a mesma frase 2 vezes. Eu ouvi a mesma frase, né, na boca do pastor Áquila, e ouvi no nosso irmão Josimar, que pregou em Boa Família quinta-feira. Grande mensagem, Deus abençoe. Irmãos, um homem cheio do Espírito Santo sempre sabe o que falar e sempre sabe para onde ir. Por isso as pessoas não resistiam à sabedoria de Estevão. Não era a sabedoria dos livros, era uma sabedoria soprada pelo próprio Deus. Então Estevão, ele começa a pregar e as pessoas não têm como refutar ele, porque ele está cheio do Espírito Santo, porque a sua sabedoria é do alto. Porém, irmãos, quando você não pode resistir a algo, principalmente a pregação da palavra, só há 2 formas de receber a pregação da palavra. A primeira forma, ou você se rende à mensagem de Cristo, ou você se torna um opositor de Cristo. Não dá para gostar, não dá para ser como Herodes. Eu gosto de ouvir João, mas eu não gosto do Deus de João. Ou você se torna um cristão, ou você se torna um opositor ao cristianismo. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo dele. Ou você se torna filho de Deus, ou você se torna um ferrenho adversário de Deus. E nesse caso aqui, as pessoas não se renderam. As pessoas permaneceram com o coração duro. Eles ouviram a mensagem, eles ouviram falar de Cristo, eles ouviam um homem cheio do Espírito Santo pregando. Por isso, pastor, que o problema não é no pregador muitas vezes, o problema é no nosso coração. Mas a mensagem, não, meu irmão, a mensagem é uma só: arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo. O problema é quando ela bate no coração duro. Eles resistiram à pregação de Estevão. E o que eles vão falar? Eles vão contratar algumas pessoas para quê? Para levantar um falso testemunho acerca de Estevão, porque Estevão era um homem irrepreensível. Nós não temos nada para acusar Estevão. Vamos levantar alguém aqui, um grupo de pessoas, e vamos dizer que ele está blasfemando contra Moisés e pregando contra a lei. Ele está dizendo que esse tal de Jesus vai vir, vai destruir toda a lei mosaica, toda a tradição judaica. E eles levam esse grupo de testemunhas até as autoridades, e as autoridades convocam Estevão para o Sinédrio, o lugar onde ele seria julgado. Irmãos, é muito bonito o texto, que quando a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, verso 15, que quando eles acusam Estevão, Estevão está sentado no Sinédrio. Todas as testemunhas que estavam assentadas no Sinédrio, elas olham para Estevão. Irmão, sabe o que elas veem? A face de Estevão como um anjo. Atos capítulo 6, verso 15. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, olhando, fitando os olhos em Estevão, viram em seu rosto como se fosse o rosto de um anjo.
Irmãos, podem até tocar na reputação de Estevão, mas não podem tocar no caráter dele. Podem tocar no corpo de Estevão, mas não podem tocar no coração dele. Podem prender o corpo físico de Estevão, mas jamais vão poder impedir Estevão de glorificar o Senhor, de viver para o Senhor. Então Estevão ali é julgado, mas ele tem uma oportunidade. E qual é a oportunidade que Estevão tem? De se defender. Todo julgamento, existem aqueles que acusam, mas existem também aqueles que se defendem. E aqui a gente começa a enxergar quando nada mais importa. Estevão está sendo acusado de blasfemar contra a lei de Moisés e contra o sistema judaico. Capítulo 7, ele começa a se defender. Irmãos, do versículo de número 1 até o 53, Estevão se defende. Em nenhum momento Estevão diz: eu sou inocente. Em nenhum momento Estevão diz assim: eu não estou fazendo isso aí não. Em nenhum momento Estevão vai dizer assim: não, vocês estão me interpretando errado. Mas irmão, cá Estevão era culpado. Então não, meu irmão. Quando nada mais importa, Estevão entende que a oportunidade que ele tem de se justificar, ele usa para pregar o evangelho. A oportunidade que Estevão tem para poder dizer para os outros quem ele não está preocupado. Nada mais importa para ele. Importa é pregar o evangelho. Importa é anunciar o Cristo. Importa é falar daquele que transformou o seu coração. Então Estevão começa lá em Abraão e vem discorrendo sobre os grandes homens da Bíblia, até chegar no alvo do seu amor, Cristo Jesus. Meu irmão, você não precisa viver uma vida defendendo a sua reputação. Você precisa pregar a palavra de Deus. Quando nada mais importar, a sua reputação também não vai importar mais. Você vai deixar de ser refém da opinião dos outros. E você vai se tornar um preso, o único preso que é livre, o preso de Cristo. Você vai ser livre. Estevão era preso pelos judeus, mas era livre em Cristo. E a melhor liberdade que nós podemos ter não é a liberdade desse mundo, é a liberdade diante de Deus. Seja livre em nome de Jesus. Em todos os momentos que você puder se justificar, sempre será uma boa oportunidade para você falar de Cristo. E nós chegamos então, irmão, no versículo 54. Irmão Caio, você está falando aí, mas nada mais importa para Estevão? Não. Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isso, a pregação, e a defesa de Estevão, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão desenvolve opositores. Quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo? Se prepare para os opositores. Se prepare para aqueles que vão te enfrentar. Se prepare para aqueles que vão rilhar os dentes para você. Se prepare para aqueles que vão te acusar. Mas Estevão não está preocupado com o que o mundo pensa dele. Nada mais importa para ele. Mas por que então importa para as pessoas? Porque a pregação de Estevão mexe tanto com o coração dessas pessoas? Porque enquanto Estevão prega, a ira, ela se acende no coração dessas pessoas. Sabe por quê, irmão? Toda vez que um homem que foi alvo do amor de Cristo e tem Cristo como alvo do seu amor prega, aqueles que se importam muito com esse mundo acabam se irando.
Paulo chega a dizer: se eu esperar Cristo somente para esse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Sabe por que tem pessoas que não suportam ouvir a pregação? Porque ainda tem muita coisa importante nesse mundo. Porque se preocupam demais com as coisas desse mundo. Porque ainda tem muitas correntes que as aprisionam nas coisas desse mundo. Mas nada mais importa para Estevão. Versículo 55. Estevão continua a sua saga. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu irmão, diante de um momento de acusação, de um momento onde Estevão estava prestes a ser morto, o discurso de Estevão é: estou olhando para o Senhor, estou vendo o Senhor, e não só o Senhor, eu vejo a glória de Deus, e eu também vejo Jesus Cristo à direita de Deus. Nada mais importa quando você ama a Deus. Irmãos, eu gosto da história de Estevão, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, ou no momento mais difícil da vida de Estevão, e nós podemos aplicar para nós, para um homem e uma mulher que ama a Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, os céus vão estar sempre abertos para você. Não importa, irmão, quais sejam as dificuldades, as tribulações, os problemas, as opressões, para um homem e uma mulher que ama verdadeiramente a Deus, o céu estará sempre aberto. Estevão então vai olhar para o único lugar que ele tinha para olhar. Ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê o alvo do amor dele. Estevão não vai ver qualquer coisa no céu. Estevão não está preocupado em ver anjo. Estevão não está preocupado em ter uma revelação acerca do futuro de outra pessoa. Estevão não se impressiona. Só uma coisa pode impressionar ele: o alvo do seu amor. Ele não destaca as ruas de ouro do céu. Isso eu acho lindo, irmão. Porque quando todo mundo tem interesse nas ruas de ouro, no muro de jaspe, nas pedras, Estevão olha para o Jesus Cristo, meu irmão, e nada mais importa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: para de sonhar com as ruas de ouro, meu irmão, porque o dia que você bater os olhos naquele homem chamado Jesus, nada mais vai importar para você. Você não vai ligar para o muro, você não vai ligar para a cor das paredes do céu, não, meu irmão. Não tem como olhar para Ele e se preocupar com outras coisas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que hoje nós vemos Ele como se fosse por um espelho, mas vai chegar o dia que nós vamos vê-lo face a face. Vai chegar o dia, irmão, que os nossos olhos vão olhar Cristo como Ele verdadeiramente é, e nada mais vai importar para nós. E eu imagino os opositores. Estevão no meio do sinédrio. Do nada ele olha para cima, enxerga o Cristo, e os seus acusadores, um olhando para o outro. O que está acontecendo com esse cara? Esse cara não se defende. Esse cara não ama a própria vida. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Esse cara não faz questão da sua vida. Esse cara não está preocupado com os seus sonhos. Ele não está preocupado com os seus planos futuros. Ele não está preocupado com o dia de amanhã. Ele está olhando para o céu.
ele viu algo lá, irmãos, que ninguém podia ver. Os opositores não podiam ver. Os homens do Sinédrio não conseguiam enxergar. Eles não tinham a visão que Estevão tinha. A visão do Cristo não era para eles, era para Estevão. Ninguém pode parar alguém que estava perdido e foi encontrado por Cristo. Ninguém. Estevão, então, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e vê a glória de Deus. Irmão, só dá para olhar para os céus se estiver cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, olha para o céu. Estevão, então, vê o alvo do seu amor. Então nada mais importa. Ele vê o Cristo. Irmão, sabe o que eu acho legal nesse texto? É que a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, ele é assunto aos céus e ele está assentado à destra de Deus. Mas quando Estevão olha para o céu, ele diz assim: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé à destra de Deus. Irmãos, teve uma coisa que fez Jesus levantar do trono. Não foi o dom de Estevão, não foi a oferta de Estevão, não foi o bom comportamento de Estevão, não foi o sobrenome de Estevão, não foi o ministério de Estevão. O que fez Jesus Cristo levantar do trono foi um homem que entendeu que nada mais importa. Foi um homem que amou o Senhor. Foi um homem que fez de Jesus o alvo do seu amor. Foi um homem que olhou para a sua própria vida e disse assim: a minha vida não vale mais do que o alvo do meu amor. Foi um homem que olhou para os seus próprios sonhos e disse assim: os meus sonhos são pequenos demais diante dele. Foi um homem que olhou para os seus opositores e disse assim: essa oposição é pequena demais, tamanha glória que eu contemplo nesse momento. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Estevão tombou como mártir, mas foi recebido como príncipe no céu. Irmãos, eu imagino Cristo levantando do trono. Prepara aí, que hoje vai chegar um homem que me amou verdadeiramente. Prepara aí, que está chegando alguém especial aqui no céu hoje. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarde essa informação, irmão. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que acontece? Quando Estevão vê o céu, ele olha Cristo em pé, à destra de Deus. As pessoas, os seus opositores dentro do Sinédrio, levam Estevão para o lado de fora para quê? Para executar a sentença. E qual era a sentença? Apedrejar Estevão, tirar a sua própria vida, tirar a sua vida. E quando eles chegam ao lado de fora, eles tapam os seus ouvidos. Eles não têm interesse em ouvir a mensagem de Deus. Eles não se importam com o que Estevão tem para falar. Eles já condenaram Estevão. Então eles, unânimes, começam a catar as pedras e começam a arremessar pedras contra Estevão. E alguém disse uma vez que as pedras que mais doíam eram aquelas que eram tapadas, que eram lançadas de mais perto.
porque as pedras que são lançadas de mais perto, elas têm uma chance maior de nos acertar. Mas eu quero mudar isso nessa noite. Eu creio, irmão, que as pedras em Estevão não doíam. Eu creio que cada pedra que Estevão, se chocava contra o corpo desse homem, não importava mais. Eu creio que Estevão não estava se preocupando se uma pedra ia acertar a sua cabeça ou não. Estevão tinha visto algo que ninguém tinha visto. Estevão estava, irmão, num nível de intimidade que ninguém ali estava. Estevão estava contemplando algo que as pessoas não podiam ver. Não eram pequenas pedras que iam fazer com que aquele homem parasse a sua jornada. Meu irmão, você é um pouquinho duro com você nessa noite. Para de reclamar das pedras, irmão. Olha para o Senhor, irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele venceu a morte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Para de reclamar da vida, meu irmão. Você foi achado pelo Senhor, e não há nada mais precioso que isso. Isso é motivo para você ficar feliz, meu irmão. Para de viver, irmão, correndo atrás de milagre. Para de viver correndo atrás de bênção. A Bíblia diz em Efésios, sabia que é errado correr atrás de bênção? É errado, irmão. A Bíblia diz, Paulo diz em Efésios, que as bênçãos do Senhor já foram declaradas nas regiões celestes a nosso favor. Você não precisa correr atrás de bênção. Quem corre atrás de bênção, meu irmão, é quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque quem anda com o homem lá, meu irmão, é abençoado. Quem anda com o homem lá em cima, meu irmão, não se preocupa com as coisas desse mundo. Porque chega aos 45 do segundo tempo, aparece o Senhor Jesus e faz o milagre. É assim que ele trabalha, irmão. As pessoas resistem à mensagem de Estevão. Então Estevão é levado para a morte. Para a morte não, para a vida. A morte para muitos é o fim, irmão. Para nós é só o começo. Para muitos a morte é o final da jornada. Para nós, irmão, é o início. É o início da grande jornada. Para muitos a morte é o fim do conhecimento. Para nós é o início de conhecer aquele que é maior do que a eternidade. Estevão então tem a sua história acabada ali. Irmãos, mas na morte de Estevão, existe um espectador especial. Tem alguém diferente que está naquele lugar. Eu imagino que as testemunhas tiram as suas vestes e começam a correr tudo para um canto, para poder pegar as pedras e lançar Estevão. E tem alguém naquele cantinho ali que está olhando de longe. E tem alguém naquele cantinho ali que ainda não havia sido encontrado, mas estava olhando de longe o que é capaz um homem que foi amado por Deus. Um jovem chamado Saulo. Irmãos, olha o que esse jovem vai ver. Preste atenção no versículo 59. E apedrejavam Estevão. Esse jovem vai ver homens matando um outro homem na pedrada. Esse jovem está contemplando a morte de um homem a sangue frio. Mas esse homem não reage como os outros homens da sua época. Não era a primeira morte por apedrejamento que havia acontecido no meio do povo judeu. Mas era o primeiro homem que tinha reagido dessa forma. Enquanto as pedras eram lançadas, esse homem dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmão, sabe o que significa isso? Senhor Jesus, eu quero estar com você. Talvez Estevão estava cantando, mais perto eu quero estar. Talvez Estevão estava olhando para o céu enquanto as pedras o atingiam, e ele dizia: Senhor, eu quero ir embora com o Senhor. Senhor, nada mais importa para mim nesse mundo, eu quero estar com o Senhor. Senhor, não importa se eu sair daqui todo machucado, ou se eu morrer aqui, os meus sonhos, os meus planos, nada mais importa, eu quero é o Senhor. Recebe o meu espírito, Senhor. Senhor, não tem nada nesse mundo que vai me completar se não for o Senhor. Não tem nada nesse mundo que vai fazer a minha vida valer a pena se não for o Senhor. Estevão não pede a Deus para parar as pedras. Estevão não olha assim falando assim: Senhor, dá livramento. Senhor, está doendo muito, Senhor. Senhor, não estou aguentando. Senhor, está difícil demais. Não. Senhor, eu quero estar com o Senhor. Se for para mim estar com o Senhor, morrendo a pedrada, deixa as pedradas vir. Meu negócio é estar com Deus. Não importa o jeito que eu vou partir, o importante é para onde eu vou. O importante é onde eu vou chegar. Porque eu sei que lá não tem pedra, que lá tem descanso para minha alma, que lá tem refrigério para o meu coração. Nada mais importa nesse mundo para alguém que olhou nos olhos de Cristo. Talvez nós estamos preocupados demais com esse mundo, porque nós ainda não olhamos de fato nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Talvez ainda nós não vemos a face do nosso Criador. Nós não contemplamos o autor da nossa fé. E para nós finalizarmos, versículo 60. Então Estevão, se ajoelhando, clama em voz alta: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Irmãos, sempre tem espaço para o perdão. Sempre tem espaço para perdoar. Só um homem cheio do Espírito Santo perdoa. Só uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de perdoar. Estevão olha para Deus e a última oração de Estevão é: Senhor, perdoa as pessoas que estão tirando a minha própria vida. Perdoa aqueles que estão me causando dor. Perdoa aqueles que estão me ferindo. Perdoa aqueles que são contra mim. Meu irmão, isso é ser crente. Amém? Crente que não perdoa, irmão, tem alguma coisa de errado. Não tem espaço para orgulho no coração de um homem de Deus. Ah, irmão Caio, mas é fácil perdoar? Não. É difícil? Não. É impossível perdoar. Por isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque pelas suas forças você não vai perdoar. Pelas minhas forças eu não vou perdoar. Mas quando o alvo do nosso amor encontra o nosso coração, nós somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Estevão então perdoa aquele povo e pede para Deus perdoá-los, porque nada mais importa para ele. Estevão não se importa em ser conhecido como um pregador de uma mensagem. Estevão não se importa em ser conhecido como um pregador que pregou um sermão e morreu após o sermão. E o sermão mexeu tanto com as pessoas que ele foi assassinado. Ele não importa se depois do sermão que ele pregou, não teve um que bateu no ombro dele e falou assim: pregou muito, hein, Estevão? Ele não se importa com isso. Ele se importa que ele viu Cristo de pé para ele.
E isso é o suficiente. Meu irmão, o sucesso do seu ministério é se um dia Jesus Cristo vai levantar do trono ou não. Isso é sucesso, irmão. Ser bem sucedido nessa vida, meu irmão, é estar com Jesus, irmão. Você acha que ser bem sucedido, meu irmão, é ganhar dinheiro? Qualquer um ganha, irmão. Qualquer um que tem uma ideia boa, que tem força de vontade, trabalha e gasta menos do que ganha, ganha dinheiro, irmão. Você acha que ser bem sucedido é só ter uma família bonita? Não é não, irmão. Quantas famílias bonitas existem por aí? Mas quantas pessoas Jesus levantou do trono? Isso é ter sucesso, irmão. Ter sucesso não tem a ver com esse mundo, tem a ver com Deus. Ter sucesso é ser aceito por Deus, não é ser aceito por esse mundo não, meu irmão. Se alguém algum dia perguntar para você o que é ter sucesso, leia Atos capítulo número 7 para essa pessoa. Fala assim: Estevão é um modelo de sucesso. Mas ele morreu. Mas lembra que eu disse, irmão, que tinha um jovenzinho ali que estava olhando de longe. Esse jovem, ele vai aparecer no capítulo 22 do livro de Atos, versículo de número 20. Olha só o que esse jovem diz, que aqui já não é tão jovem mais. Verso 19, ele diz assim: eu disse, vale ressaltar, Estevão havia sido julgado e condenado, estava fazendo a sua defesa, quando foi apedrejado e morto. No capítulo de número 22, o jovem Saulo está aprisionado. Está fazendo o quê? A sua defesa. O jovem que consentia com a morte de Estevão, no capítulo de número 7, no capítulo de número 22, se encontra na mesma situação dele. E o que ele vai dizer? Ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Eles sabem que eu era um ferrenho opositor do evangelho. E sabe o que eles sabem também? Que quando o sangue de Estevão, a sua testemunha era derramada, eu estava presente naquele lugar e consentia nisso, e até guardei as vestes daqueles que o mataram. Mas o Senhor disse para Estevão: vai, porque eu te enviarei para longe, até os gentios. Meu irmão, um homem que entendeu que nada mais importa, marca a vida de outras pessoas. Estevão deixou um legado, irmãos. E sabe quem foi marcado pela vida de Estevão? O maior homem de Deus depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. O homem que escreveu 70% do Novo Testamento. No final da sua vida ele lembra de quem? Ele lembra de um jovenzinho que tinha Jesus como alvo do amor, e que nada mais importava para ele nessa vida, e que a sua própria vida não tinha muito valor. E o dia que ele estava consentindo com a sua morte, a oração de Estevão alcançou Paulo, porque ele diz assim: Senhor, perdoa todos esses aí. E Paulo também estava, meu irmão. Então, se hoje no capítulo 22 Paulo se lembra, é porque um dia alguém entendeu que quando Cristo alcança o nosso coração, nada mais importa. Meu irmão, está na hora de você marcar a vida de alguém. Está na hora, irmão, de você deixar um legado. Está na hora das pessoas no dia da sua morte não chorarem pela pessoa que você foi, mas as pessoas carregarem no coração um exemplo de vida, um exemplo de alguém que marcou a vida deles, alguém que amou o Senhor, alguém que olhou para esse mundo e disse assim: eu não tenho nada aqui, nada mais importa. Meu irmão, ser amado por Deus é bom, é bênção, mas você precisa dar uma resposta para esse amor.
Eu quero que você saia daqui hoje entendendo, irmão. Nada mais importa para você. Agora é só você e o Senhor. Não tem irmão, não tem pai, não tem mãe, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem enfermidade, não tem problemas, não tem situações adversas. É só você e Ele. E você precisa dar essa resposta para Ele. E Ele precisa ser o alvo do seu amor. Enquanto Ele não for o alvo do seu amor, muitas coisas nessa terra vão ser importantes para você. E quanto mais as coisas dessa terra forem importantes para você, mais longe dele você vai estar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Deus, que daremos, pois, ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito a nosso respeito? Senhor, como o Senhor é grande. Deus, como o Senhor é especial, Senhor. Senhor, como o Senhor é diferente. Oh Deus, por que nós nos importamos tanto com esse mundo ainda, Senhor? Deus, porque há tanto desse mundo dentro de nós, Senhor. Senhor, por que nós carregamos tanta coisa desse mundo, Senhor? Deus, porque o nosso coração luta, Senhor, para amar as coisas desse mundo, meu Pai. Deus, porque muitas coisas importam ainda. Deus, porque não olhamos para o Senhor. Deus, porque as coisas desse mundo, Senhor, nos seduzem tanto. Nós fomos amados pelo Senhor. Nós fomos achados pelo Senhor. Deus, eu estava perdido, Senhor. Eu andava perdido, Senhor. Eu andava longe do Senhor. Eu andava desgarrado do Senhor, mas eu fui achado, Senhor. Eu fui encontrado, Senhor. Eu não merecia, Senhor, mas eu fui encontrado pelo Senhor. Eu não estava buscando o Senhor, mas o Senhor me achou. Eu não estava indo em direção ao Senhor, mas o Senhor veio em direção a mim, Senhor. Oh Deus, eu fui achado pelo Senhor. Deus, eu fui encontrado. Não era para mim estar aqui, Senhor. Não era, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu nunca vou poder pagar o Senhor. Deus, eu nunca vou poder, Senhor, com palavras expressar, Senhor. Não dá para explicar para o Senhor, Deus, o que é ser achado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar o meu coração diante do Senhor, que é o que eu tenho para oferecer, Senhor. Deus, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor como recompensa, Senhor, como pagamento em ser achado. Eu só tenho o meu coração, Senhor. E
Eu sei que Ele não vai te impressionar, Senhor. Mas é o que eu tenho nessa noite, Senhor. É o meu coração, Deus. Um coração, Deus, que andava, Senhor, perdido nesse mundo, mas foi achado pelo Senhor. Deus, transforma o meu coração nessa noite. Toca o meu coração, Deus. Eu preciso amar menos esse mundo, Senhor. Eu preciso me importar menos com esse mundo, Senhor. Deus, me perdoa, Senhor, porque esse mundo ainda me seduz, Senhor. Me perdoa, Deus, porque os meus olhos são atraídos por esse mundo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque meus olhos tinham que estar no Senhor, Deus. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho medo. Me perdoa, Deus, porque falta fé no meu coração, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque o pecado, Senhor, ainda gera prazer, Senhor, enquanto ele deveria gerar tristezas. Deus, não posso, Senhor, viver nesse mundo amando as coisas desse mundo, Senhor. Eu não posso considerar esse mundo, Senhor. Eu não posso, Senhor. Nada nesse mundo é mais importante que o Senhor. Nada nesse mundo pode ser mais valioso que o Senhor. Nada nesse mundo pode ser mais precioso do que o Senhor, Deus. Não há nada nesse mundo, Senhor, que vai completar, Senhor, o vazio da minha existência, se não for, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Deus, quero orar, Senhor, pelos meus irmãos nessa noite. Assim, Deus, como o Senhor encontrou Estevão, que o Senhor possa encontrar meus irmãos também nessa noite. Assim como o Senhor, Deus, assim como o Senhor, Deus, achou aquele homem, encheu ele com o Espírito, que o Senhor possa, ó Pai, encher meus irmãos também. Deus, assim como o Senhor derramou sobre aquele homem um espírito de ousadia para anunciar o evangelho da salvação, que o Senhor derrame sobre nós nessa noite, Pai, e que o Senhor nos dê um coração aonde nada mais importa diante do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a vida do Caio. Quando encontramos Jesus, nada mais importa. Quero encerrar esse culto louvando o Senhor. Quero convidar os meninos do louvor em nome de Jesus. Vamos cantar o Nem a Morte nem a Vida, em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que amanhã tem oração de 6 da manhã a meio-dia. Eu quero contar com toda a igreja durante essa semana, orando conosco, buscando a face do Senhor, amém? Faça assim com as suas mãos e eu quero te abençoar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ter falado aos nossos corações, obrigado por ter gerado essa mensagem no coração do Teu Filho. Pai, porque a morte de Estevão gerou vida em pessoas que estavam ao seu redor, e a nossa morte muitas das vezes, ó Pai, vai causar vida naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, obrigado pela Tua mensagem aos nossos corações. Nós te damos graças, e que o grande amor de Deus Pai,
a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Está encerrada em nome de Jesus. E cumprimenta os 20 aí em nome de Jesus. Nem a morte, Cante. nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Porque eu preciso estar aqui. E quando eu penso E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. você pode levantar suas mãos. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Porque eu preciso estar aqui. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, e mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, e mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Nem